Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa, 9 horas da manhã, está começando nossa Escola Bíblica Online. E a proposta é comentar algo sobre as mulheres do Velho Testamento. E hoje vamos comentar uma das mulheres mais polêmicas da Bíblia Sagrada, Jezabel. Ok? O nome Jezabel significa Baal exaltado ou Baal é meu marido. Fazia mais ou menos 100 anos que Israel havia se dividido em Judá no Reino do Sul e Israel no Reino do Norte. E Omri era o rei de Israel que se tornou através de uma guerra civil. E para fazer uma aliança política com a Fenícia, ou no caso os Sidônios, Omri casou seu filho Acabe com a filha de Etibal, o rei da Fenícia, Jezabel. Ok? Um casamento misto que era proibido pela lei de Moisés, mas como aliança política era muito bem-vindo. Eles passavam por cima da lei sem problema nenhum. Então estava ali Acabe, o rei de Israel, depois que seu pai vem a falecer, né? E governando junto com a sua esposa, a idólatra Jezabel. E Jezabel, como adorava a Baal e a Zera, logo tratou de instituir esse culto, né? Esse culto idólatra em Israel. Inclusive ela fez uma área exclusiva para os seus profetas lá no palácio. Ela mesma era uma sacerdotisa e uma profetisa de Baal e Azera. E ela mesma até ofertava muito nos cultos ali, nessas reuniões, né, idólatras, nessa coisa terrível que estava se instalando em Israel. O único que podia impedir era o próprio rei Acabe, mas diz as Sagradas Escrituras que ele mesmo estava envolvido. Por isso que lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 30, diz que Acabe, filho de Omri, era mau aos olhos do Senhor mais do que todos que foram antes dele. E se isso não fora pouco, ele se envolveu com Jezabel e adorou a Baal. E ainda fez um templo a Baal em Israel. Olha só, a nação que foi escolhida para apresentar o monoteísmo, para apresentar o Deus vivo ao mundo, estava se envolvendo com idolatria. Então, Jezabel, vamos colocar aqui, né, a missionária de Baal e de Azera, além de instituir a religião idólatra em Israel, começou a perseguir os profetas do Senhor. Matou alguns, e aqueles que ela não conseguiu matar foi porque se esconderam. Inclusive, acho que é Obadias, um dos servos de Acabe, escondeu 100 de 50 e 50 e foi alimentando com pão. Então veja a situação de Israel nesse momento por causa desta mulher que instituiu esse culto idólatra. Ela influenciou Acabe tremendamente para se envolver na idolatria também. Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 33. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Meu Deus do céu! Tá feia a coisa para Acabe. Mas tudo por quê? Porque ele estava sendo influenciado, dominado por essa mulher chamada Jezabel, que inclusive, além de instituir esse culto idólatra em Israel, ela queria acabar com a adoração ao Deus vivo, matando os profetas de Israel. Porém, quem instituiu a nação de Israel não foi o homem. Quem instituiu a nação de Israel foi Deus. E Deus levanta o profeta Elias a partir do capítulo 17 de 1 Reis. Ele profetiza uma seca terrível em Israel. Olha só a situação. E diante daquela situação, ele vai ficar lá no Ribeirão Querite até ele secar. Deus o alimenta com corvos, com pão e carne. Depois dali ele vai para uma viúva em Sarepta, onde milagrosamente ele continua sendo sustentado, até que o Senhor o levanta e diz: agora tu vai lá, se apresenta a Acabe, onde que há o grande desafio de Elias contra os 850 profetas de Baal e Acera. E o resultado você sabe, Elias ora, cai fogo do céu, o povo se humilha, e Elias aproveita aquele momento e
começa a matança de todos aqueles profetas idólatras. Jezabel, quando fica sabendo disso, através das palavras do próprio rei Acabe, meu Deus, ao invés dela ficar com medo de tamanha demonstração de poder, acontece exatamente o contrário. Ela fica mais enfurecida ainda. Meu Deus, essa mulher não era fraca não, né? Meu Deus. Acompanhem comigo, 1 Reis 19, versículo 1 e versículo 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Pensa a raiva da Jezabel quando Acabe ia contando isso. E ela fala, então ela fala, versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Quer dizer, olha só, ela podia não falar nada, podia ter ficado quieta e pegar de surpresa, mas ela fez questão de dizer: ó, eu vou dar fim em ti, camarada. Tu acha o quê? Tu matou meus profetas? E olha o que ela fala: assim me façam os deuses, outro tanto, se der certo, amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles, isso é, Elias, assim como tu matou os profetas de Baal e Azera, tu vais ser morto também. Tu vais ser morto. E Elias faz o quê? Elias foge. Elias foge, gente. Como que um homem pode fugir de uma situação dessa? Ele que enfrentou 850 profetas de Baal e Acera. Por que ele estava fugindo agora? Bom, há um entendimento que Elias esperava, através daquele grande milagre que ocorreu, do fogo, que haveria realmente um avivamento em Israel, que o próprio povo, assim como acabaram com os profetas de Baal e Acera, o próprio povo ia acabar com toda a idolatria de Israel. Só que não aconteceu. Por quê? Porque Jezabel, gente, era uma mulher realmente muito dominadora, era uma personalidade muito forte, muito dominadora, e ela ficou muito enfurecida. Imagina quando Acabe ia contando para ela como que ela ficou endemoniada ali naquele palácio. Mas o que? Eu vou pegar esse camarada. E Elias fugiu. Alguns dizem que até Elias ficou depressivo diante dessa perseguição dessa mulher, gente. E nós podemos entender um pouco mais do caráter maligno e da vida de um ser sem nenhum escrúpulo, como era Jezabel, numa situação que ocorreu com Acabe. Acabe quis comprar uma vinha de Nabote e disse: olha, Nabote, eu compro de ti ou eu arrumo outra maior para ti. E ele disse: não, Acabe, eu não vou vender a herança do meu pai. Então Acabe entendeu: não tem jeito, eu queria tanto essa vinha e não vou poder ter. Então ele ficou muito triste, desgostoso, não queria comer, não queria fazer nada. Quando Jezabel veio naquela situação, ela fica muito irritada. O que é isso? O que está acontecendo? Aí ele conta para ela: eu quis a vinha de Nabote, ele não me deu. Então olha o que Jezabel fala, 1 Reis 21 e 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Está dizendo assim, ó, tu não é o rei de Israel, Acabe, não é tu que manda aqui nesse lugar? Ordem tua não tem que ser cumprida na hora? O que é isso? Levanta-te, come pão, alegre o teu coração, porque ela está chamando a responsabilidade para ela, eu te darei a vinha de Nabote, eu vou te dar. Espera aí, olha o pensamento dessa mulher. Acabe foi lá e quis comprar, ou da outra maior. Nabote disse: não, vou vender a vinha que eu ganhei do meu pai, que eu tenho por herança. Será que se Jezabel fosse lá e fizesse o mesmo pedido, então talvez Nabote ia vender? Não. Ela sabia que não adiantava falar com Nabote. Então o que ela faz? Ela arma uma estratégia maligna. Gente do céu, aqui nesse momento nós podemos ver, nessa história, nesse caso, toda a influência maligna de Jezabel sobre a nação de Israel. Olha o que ela faz, acompanhe comigo, 2 Reis 21, 8 a 10. Então Jezabel escreveu cartas no nome de Acabe e o selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade, que habitavam com Nabote. Olha só, ela escreveu uma carta, ela escreveu no nome de Acabe, no nome dela, e selou, que era uma espécie de uma argila que ela marcava com sinete, selou aquela carta, e mandou para quem? Para os mais nobres
e os anciãos, isso é, os líderes, os mais experientes, os mais honrados. Então ela mandou para realmente gente importante, gente que as pessoas pediam conselho, gente que as pessoas pediam orientação, gente que as pessoas reverenciavam. Ela mandou as cartas para essas pessoas. Então ela podia pensar assim, pô, mandou para os caras errados, os caras já, se são os mais experientes, os mais nobres, os mais honrados, os líderes, então é claro que eles vão ver que alguma coisa está errada. Não. E ela escreve a carta e manda qual é a atitude que eles têm que ter. Versículo 9. Olha o que ela escreve na carta. Apregoai um jejum e põe Nabote diante do povo. E coloquem ali 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei ele para fora, para que morra apedrejado. Olha só. O que ela está dizendo para os mais nobres e para os mais experientes? Vocês vão mentir. Vocês vão mentir e vocês vão matar um inocente. É isso que ela está dizendo. Eles nem questionaram. Eles tinham mais medo de Jezabel do que do próprio Deus Jeová. Eles não questionaram. Jezabel não foi lá pessoalmente. Ela sabia que se ela mandasse uma carta, as ordens dela iriam ser cumpridas. Ela tinha total domínio da nação. E foi o que aconteceu. Veio 2 filhos de Belial, 2 pessoas sem compaixão, 2 pessoas malignas. Uso esse termo também para pessoas abandonadas, ok? E eles testemunham, dizendo que ele blasfemou, isso aí, disse coisas horríveis contra Deus e contra o rei. Resultado, Nabote foi apedrejado e morto. Quando Jezabel ficou sabendo, na maior tranquilidade, Acabe, pega, Nabote morreu, pega a vinha para ti, vice, eu falei para ti que eu ia conseguir. Meu Deus, olha o que essa mulher fazia e olha como ela influenciava as pessoas mais importantes da nação. Só que esse pecado, essa situação não saiu impune diante de Deus. Deus levanta o profeta Elias e ele vai lá para Acabe e diz assim, Acabe, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, o teu sangue vai ser lambido e toda a tua casa vai ser destruída. Só que aconteceu uma coisa, Acabe se arrependeu, se humilhou diante de Deus, e Deus vendo a humilhação, que Deus conhece o coração do ser humano, ok? Deus conhece o coração do ser humano. Deus vendo a humilhação de Acabe, fala para Elias, eu vou trazer esse mal, mas não no tempo de Acabe, ok? Eu não vou, a sua casa só vai ser destruída depois que ele não estiver mais aqui. E Jezabel? Jezabel não ia ficar impune não, ela que arquitetou toda a obra maligna da morte de Nabote. Elias diz assim, e Jezabel, os cães vão comer ela, o seu corpo, vão comer o seu corpo no antemuro de Jezreel. Então o negócio ficou feio para Acabe e para Jezabel. Acabe ainda se humilhou, ok? Se humilhou e Deus disse que ia trazer esse mal depois que Acabe não estivesse mais aqui, fora do seu tempo. E o que aconteceu? Houve uma guerra, Acabe foi ferido mortalmente, né? Ok? Mortalmente. E onde ele estava ali no seu carro de guerra, o seu sangue foi se esvaindo e depois que ele morreu, levaram esse carro para lavar e lá onde que eles lavavam esse carro, os cães lamberam o sangue de Acabe. A palavra de Deus não volta vazia. Tá, e Jezabel? Calma lá. Mesmo que quando Acabe morreu, Jezabel ainda ficou reinando 10 anos. Mas como eu acabei de falar, a palavra de Deus não volta vazia. Vai se cumprir. Vai fazer aquilo que ele prometeu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A batata da Jezabel estava prontinha para assar, gente. Estava prontinha para assar. Tanto é que as coisas já começavam a dar errado. Porque logo que Acabe morre, o filho de Jezabel com Acabe, Acasias, começa a reinar. Ok? Só que quando ele está lá no palácio, ele sofre uma queda do terraço e fica de cama, muito mal. E ele achando que ia ficar vivo, aparece o profeta Elias, até a última profecia dele antes de ser arrebatado aos céus, aparece o profeta Elias e diz, você não vai sair daí vivo não, tu vai morrer. E acontece isso, Acasias morre,
e o seu irmão Jorão começa a reinar no seu lugar. Jezabel tinha uma filha chamada Atalia e ela se casa com o rei de Judá. Olha só, Jezabel expandindo a sua fronteira da idolatria, agora tentando influenciar Judá. Que coisa terrível, gente, que coisa maligna. Só que Deus não ia deixar o negócio ficar barato. O negócio já começou a ferver lá quando morreu o filho de Jezabel, caiu do terraço. Agora vinha mais coisa por aí. Eliseu, que era o profeta que ficou no lugar de Elias, ele chama um dos seus alunos ali na escola de profetas. E ele diz para ele assim: ó, camarada, vai lá para Ramote de Gileade e unge o novo rei de Israel. Quem era esse novo rei? Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. O nome Jeú quer dizer Jeová é ele. Eita nós! Lá vem o Jeová é ele. Gente, leia depois essa história nos pormenores. É tremendo, porque o próprio andar de Jeú mostrava toda a sua autoridade, todo aquele semblante de uma pessoa que Deus ia usar para vingar o sangue dos inocentes. Meu Deus do céu. E o aprendiz de profeta, vamos dizer assim, vai lá. Jeú está com seus capitães. Ele diz que tem uma palavra para Jeú, chama Jeú à parte, e lá dentro onde ele estava, lá no quarto, esse discípulo de profeta unge Jeú e lança as palavras do Senhor para ele. Acompanhe comigo, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a cabeça de Jeú. E disse: assim diz o Senhor, ungi-te rei de Israel e rei sobre o meu povo. Pronto, estava ungido o novo rei de Israel. Mas ele vinha não somente para governar, ele vinha com uma tarefa urgentíssima para cumprir. Versículo 7. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, teu chefe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Deus havia prometido que ia botar um fim na casa de Acabe, que ia botar um fim em Jezabel. Só que não disse quem era o executor. Agora aparece quem seria o executor, o homem que Deus usaria: Jeú, o general do exército de Israel. Quando o discípulo de profeta unge ele, Eliseu tinha dado uma ordem para ele sair correndo, e ele sai correndo. Então, quando ele sai correndo, Jeú sai da casa, e os capitães ali de Jeú, do general Jeú, ficam ali olhando e questionam Jeú. Versículo 11: e saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E Jeú responde: bem lhes disse, bem conheceis o homem e o seu falar. Quer dizer, esse cara é louco? O que esse piá vem fazer aqui? Ele é meio doido, pegou e já saiu correndo. E Jeú, querendo meio que disfarçar, vocês conhecem esse tipo de gente, que eram os profetas, que eles eram reconhecidos como pessoas fora da casinha. Realmente, né, os profetas são meio fora mesmo, né, gente? Porque o camarada que recebe uma revelação poderosa de Deus não tem que ser muito certo, né? Porque esse encontro com Deus é maravilhoso. A pessoa nunca fica do mesmo jeito, né? Então, olha só. Então ele tentou meio que disfarçar. Vocês conhecem esse tipo de gente, são tudo meio fora da casa. Só que os capitães de Jeú sabiam que alguma coisa importante tinha acontecido. Versículo 12. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber. Então Jeú fala toda a verdade. Assim diz o Senhor: ungi-te rei de Israel. Quantos capitães de Jeú, eu acho que já estavam por aqui com todas as maldades e toda a idolatria de Jezabel. Quantos capitães ouvem aquilo? Olha a sua atitude, versículo 13. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. Isso é, há um novo rei em Israel. O seu nome é Jeú, aquele que cumpriria a vontade do Senhor. Glória a Deus. O fim de Jezabel já estava marcado, só que agora lá vinha o seu executor. Então Jeú sai dali com seus capitães, com seu exército, e vai direto para Jezreel, direto,
para encontrar o filho de Acabe com Jezabel, Jeorão. Ele está lá se cuidando nos ferimentos de uma outra guerra. E ele inclusive está recebendo a visita do rei de Judá. Então Jeú já não perde tempo. Então Jeú não perde tempo. Já mata 2 coelhos com uma cajadada. Mata o rei de Israel e o rei de Judá. Os 2 vão para a fita. E Jezabel? Aí entra em Jezreel. Ele entra em Jezreel porque ele sabia que Jezabel estava lá. A profecia de Elias está se cumprindo ponto a ponto, momento a momento. E quando ele entra, Jezabel fica sabendo que Jeú está chegando. Acompanhe comigo, capítulo 2 Reis 9:30. Depois veio Jeú a Jezreel. Ouvindo Jezabel, isso é quando ela ficou sabendo, Jeú está chegando. Ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Esse pintou em volta dos olhos era uma tinta chamada antimônio, escura, que botava nas pálpebras e aqui embaixo. Então, isso deu um destaque para os olhos de Jezabel, muito mais do que ele tinha. Então, podemos entender que os olhos de Jezabel eram muito marcantes, eram muito envolventes. Ainda ela arrumou, talvez pelo fato do seu cabelo ser muito bonito, ela deixou o seu cabelo mais bonito ainda e se colocou na janela para esperar Jeú chegar. Será que ela estava tentando seduzir Jeú como ela fez com Acabe? Será? Não sei. Mas quando ela vê Jeú chegando, a prepotência, a arrogância dessa mulher é tão tremenda. Olha o que ela fala para Jeú. 2 Reis 9:31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve pai Zinri que matou a seu senhor? Você o que ela está querendo dizer? É porque é o seguinte, Zinri foi um que se tornou rei em Israel, porque matou o rei lá, só que ficou vivo apenas 7 dias. Depois ele foi morto por outra pessoa, e essa pessoa depois foi morta por Onri, o pai de Acabe. Então essa história estava muito viva ainda em Israel, muito viva, ok? Então quando diz assim, Jeú, Zinri se levantou, matou o rei, teve paz? Jeú, tu acha que tu matando eu, que sou a rainha, tu vai ter paz depois? Tá entendendo? Ela estava querendo assim, impressionar, para ele pensar em si mesmo. Mas Jeú não deu nem bola para Jezabel, não deu nem bola. Ele olha para cima e olha a sua atitude. Ele olha para cima e olha o que ele fala. 1 Reis 9:32. E levantando ele o rosto para a janela, ele disse: quem é comigo? Quem? Ele chama as pessoas para a fidelidade. Quem é comigo? Eu sou o novo rei de Israel. Talvez ele está dizendo assim, quem não for comigo é contra mim. Então pense bem o que vocês estão fazendo. Quem é comigo? E havia lá 2 ou 3 eunucos que olharam para ele. Esses eunucos eram tipo servos, criados ou até oficiais. Eram pessoas que estavam ali, que trabalhavam junto ou cuidavam de Jezabel, que estavam ali com ela, ok? Então ele chama essas pessoas para a fidelidade, e ele dá uma ordem. Quando ele viu, ele já sentiu, os caras estão comigo, os caras estão comigo. E olha o que ele diz no versículo 33, ele dá uma ordem. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Então ele deu uma ordem. Os caras na hora também já deviam estar por aqui de toda aquela situação que Jezabel tinha feito em Israel, por aqui, porque pensa, gente, eles ficaram sabendo que caiu fogo do céu e não mudou nada por causa realmente da natureza forte que Jezabel tinha. Ela não deixou a mudança acontecer, ela não deixou, literalmente, ela foi um impedimento para a mudança acontecer, ok? Então eles joguem ela daí, e eles prontamente fazem isso. Aqueles eunucos jogaram Jezabel lá de cima. Qual era a altura desse? Não sei. Podemos entender que era uma altura considerável, porque se o filho dela caiu do terraço do palácio e se quebrou todo e morreu dias depois, com certeza aqui também era uma altura considerável. Talvez ela não morreu na hora,
mas ficou, podemos dizer, já totalmente destruída o seu corpo, não tinha como nem se levantar, porque olha o que diz a sequência do versículo: e lançaram-a para baixo os cavalos, e Jeú a atropelou. Então assim que ela caiu no chão, e o seu corpo se estatelou no chão, Jeú vem com os cavalos e atropela ela. Talvez ele devia estar com uma espécie de uma biga, um carro ali, e atropelou ela. Não teve escapatória para Jezabel. Então se cumpriu a palavra de Deus. O sangue dela salpicou ali, naquele muro ali. E Jeú, gente, ele estava tão certo do que ele estava fazendo, que ele pegou, saiu dali, e o que ele fez? Foi comer e beber. Foi comer e beber, e de repente ele pega e fala para os seus servos, para os capitães: ó, vai lá sepultar essa maldita, essa desgraçada, essa mulher que só trouxe coisa ruim para essa nação, vai lá e sepulta ela, porque ela era filha de rei. Só que quando eles vão lá procurar o corpo de Jezabel para cumprir as ordens de Jeú, olha o que acontece. 2 Reis 9, 35. E foram para sepultar, porém não acharam nada, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Não acharam nada, só acharam a cabeça, o pé e as palmas da mão. Olha o que diz o versículo 36. Então voltaram e disseram para ele tudo o que tinha acontecido. Aí se falou: esta é a palavra do Senhor, o qual foi falado pelo ministério de Elias, o tisbita, o seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Não teve escapatória para ela. Não teve. A ideia, sabe qual é a ideia aqui? É que não haveria corpo para sepultamento. Ninguém podia achar algum lugar para dizer: ó, esta é Jezabel, aqui está Jezabel. Para haver um luto, para haver um choro. E isso para o povo hebreu era a vergonha terrível. Versículo 37 do capítulo 9. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não vão poder dizer: esta é Jezabel. Está vendo, gente? Olha o fim, quer dizer, há um simbolismo muito grande aqui, da morte dessa mulher, da total rejeição de Deus dessa mulher, que veio destruir o culto do Deus verdadeiro, que veio desviar toda uma nação para a idolatria, que veio influenciar negativamente até os mais nobres, os mais experientes, os anciãos. Que coisa terrível! E o fim que ela teve mostra bem. Ela virou esterco. Ninguém vai poder dizer: esta é Jezabel. Ela virou esterco, virou cocô de cachorro. Que fim terrível! Isso para o hebreu era terrível, era a pior das vergonhas, era o próprio que eles falam. E essa mulher, a influência negativa dela é tão forte na Bíblia Sagrada, que o próprio Senhor cita ela quando manda João escrever uma carta a Tiatira, lá em Apocalipse, que ele diz que eu tenho poucas coisas contra vocês, tenho algumas coisas contra vocês, que vocês aceitaram Jezabel, que se diz profetiza, mas que na verdade engana os servos para que forniquem, só traz confusão, só traz idolatria, só traz mistura, só traz desvio da verdade. Então Jezabel é um símbolo muito terrível da mistura com a prostituição do mundo. Ela veio para o meio de Israel para realmente tirar o povo do foco do Deus verdadeiro. Esta foi a história dessa mulher terrível, Jezabel, que está aqui para um grande exemplo para nós nos mantermos puros o máximo possível na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Domingo que vem é a nossa última aula com esse tema. Vamos estar falando sobre Esther, a grande rainha Esther, ou Hadassah, como alguns queiram, e estaremos encerrando essa lição sobre comentando das mulheres do Velho Testamento. Amém? Você tem culto hoje na tua congregação, culto em comemoração à ressurreição de Jesus. Na verdade, a comemoração de ressurreição de Jesus é todos os dias, Quando a gente nasce de novo é todos os dias, não tem só um dia do ano ou só um dia do mês, é todos os dias.
Mas se a sua congregação, se a sua comunidade de fé fizer, vá lá, adore a Deus, ouça a palavra de Deus, aplique na tua vida, isso é muito importante, aplique aquilo que está sendo ensinado, pregado ali na tua vida e tenha uma semana abençoada. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, fiquem todos na paz. Tchau.